Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3 e hoje nós vamos falar sobre campos magnéticos produzidos por corrente. Então a gente vai estudar num primeiro momento a aplicação da lei de Biot-Savart, que essa lei recebe este nome devido ao cientista que determinou qual é o módulo ou qual é o campo magnético produzido em um ponto P próximo a um fio que conduz uma corrente. E a sua expressão para um elemento infinitesimal do seu circuito, o campo magnético gerado por ele, é igual a essa expressão que está na sua tela. Então, o que a gente vai fazer aqui é entender essa equação matemática, ok? Então, para isso, nós desenhamos aqui um fio que conduz uma corrente, e esse fio forma um circuito, tá? E eu tenho uma corrente passando por esse fio. Para me calcular o campo magnético em um ponto P próximo ao fio, eu tenho que dividir aqui os meus elementos, o meu fio, em elementos infinitesimais, que eu vou chamar de ds. Esse ds tem o comprimento infinitesimal do fio e a direção é dada pela direção da corrente que passa no fio nesse ponto, ok? Outras definições que nós temos que ter é o nosso sistema de coordenadas. Eu estou colocando o sistema de coordenadas aqui em um ponto arbitrário do espaço, mas a gente pode escolher ele convenientemente para que facilite a nossa vida, tá? Então, nesse sistema de coordenadas, eu vou obter a posição do ponto P, que é chamado de R, e a posição do elemento o elemento de circuito, ds. Ok? A partir disso, eu vou escrever quem é o meu elemento ds e quem é o vetor R menos R', que é a distância do elemento ds até o ponto P, para que eu possa substituir nessa equação. Essa equação é chamada lei de Biot-Savart. Ele que determinou essa equação complicada aqui. Nela nós temos aqui o νi0, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Vezes a corrente que passa pelo circuito, dividido por 4π. Agora, nós temos a complicação, que é o produto vetorial de ds por R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Essa expressão está ao cubo porque, na verdade, R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' é a direção de R menos R', tá? Até no livro que eu estou usando, é a 9ª edição, ele coloca aqui ds vetor R, e não é ds vetor R, é ds vetor R chapéu. É vetorial a direção do deslocamento do ds até o ponto P, tá? Se vocês estiverem utilizando a 9ª edição, corrijam, por favor. Essa fórmula pode ser escrita da seguinte forma. Então, colocando aqui um elemento de versor R chapéu aqui. Então, posso escrever ele e a gente vê que ele cai com R ao quadrado, tá? Então, aqui eu defini o meu R como sendo R menos R' e o meu versor é R menos R' sobre o módulo de R menos R'. Ok? Agora vamos fazer um exemplo, que é um fio longo, tá? Infinito, e eu quero calcular o campo magnético nas proximidades desse fio retilíneo longo. Tá? Para isso, eu vou colocar aqui o meu sistema de coordenadas sobre o fio, de tal forma que o eixo y coincida com a direção do meu fio. Então, esse fio é retilíneo, está conduzindo uma corrente aqui de baixo para cima, e eu quero calcular o campo magnético gerado por esse fio conduzindo uma corrente em um ponto P
que tem coordenadas x, y, z. Na figura eu já mostro aqui, ó, o R, o R', o ds e o R menos R', tá? Então, eu vou escrever aqui quem é o meu ds primeiro. Então, o meu ds vai ser um pequeno elemento dy na direção j, de tal forma que a corrente está na direção positiva de y. O meu R menos R' vai ser a posição do R, que é x, y, z, na direção ijk, menos a posição do meu elemento ds, que é y, essa é a altura que está o elemento ds, né? Y na direção j. Escrevendo aqui o módulo de R menos R', eu vou ter que x² mais z² mais y grande menos y ao quadrado elevado a meio. Eu vou agora usar uma simplificação. Vou escrever que x² mais z² é igual a r². Isso para facilitar a nossa vida. Agora, basta que eu substitua na minha definição do campo magnético. Então, eu vou ter que fazer o produto vetorial aqui. E perceba que eu tenho que fazer o produto das direções I, J, K. Então, eu sei que J vetor I vai dar menos K. J vetor J, e isso é zero, porque eles estão na mesma direção. E J vetor K, eu vou ter a direção I. De modo que a expressão que eu obtenho é Ni0i sobre 4π menos x dy na direção K mais z dy na direção I. Isso tudo sobre r² mais y menos y ao quadrado elevado a 3/2. Se eu quero saber a somatória total de todas as contribuições totais de todos os elementos do meu circuito, eu tenho que fazer uma integral. E aqui que mora a diferença entre o campo magnético e o campo elétrico. A integral que nós vamos ter que fazer agora são em duas componentes. Mas ainda bem que aqui as integrais elas são muito parecidas. Então, a integral aqui é feita em y, e a diferença que a gente tem nelas é só do menos x e z. Então, eu vou resolver apenas uma das integrais e vou assumir que a outra também é muito parecida. Eu vou colocar suas particularidades. Então, eu vou assumir que a minha integral é a primeira integral na direção k. Para resolver essa integral, eu vou tirar em evidência aqui o r². Quando eu tiro o r² em evidência aqui, eu vou ter um r ao cubo do lado de fora. E aqui eu vou ter a integral de dy de 1 mais y menos y sobre r ao quadrado elevado a 3/2. Essa integral é fácil de ser resolvida, basta que você use uma substituição, chamando u igual a y menos y sobre r, e ela sai facilmente. Ela também pode ser encontrada nos apêndices, tá? Isso aí é tabelada, essa integral. Eu não vou resolver aqui, ok? Então, resolvendo essa integral, ela vai me resultar que vai dar 2r, de menos infinito a mais infinito. Simplificando aqui e substituindo o resultado nas minhas duas integrais, tomando cuidado de colocar lá o z em vez do x, eu vou obter que o meu b é Ni0i sobre 4π menos 2x na direção k mais 2z na direção i sobre r². Colocando aqui o 2 em evidência e o r² também, eu tenho que o meu bzão é igual a Ni0i sobre 2πr², menos x na direção k, mais z na direção i. Então, aqui eu tenho o meu campo magnético completo, tanto com direção, módulo e sentido. Ok? Se eu quiser saber qual é o módulo do meu campo magnético, para ficar igual ao que a gente tem lá no livro, basta eu calcular o módulo desse campo. Calculando isso, eu tenho que o módulo é Ni0i sobre 2πr², x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio. E lembrando aqui que o meu r² é igual a x² mais z ao quadrado,
eu sei que x² mais e² elevado a meio, isso é o próprio r. Então, vai simplificar o r que está em cima com o r que está embaixo. E eu obtenho que o módulo do campo magnético próximo a um ponto do meu fio é N0I sobre 2πr. E se vocês notarem, esse R aqui é justamente a direção radial do ponto P até o fio. E a gente vê que essa situação tem uma simetria cilíndrica. Então, se você utilizar a outra forma para poder obter o campo magnético, né, como descrito no livro, você vai ter que calcular, você vai ter que me falar qual é a direção do campo magnético. Para isso, você pode utilizar a regra da mão direita. Então, com seu polegar indicando a direção da corrente, na direção da corrente, você vai envolver o fio de tal modo que os seus dedos vão indicar qual é a direção da corrente. Vão indicar qual é a direção do campo magnético, tá? Então, de um lado do fio ele está saindo e do outro ele está entrando no plano, ok? Agora, um segundo exemplo é como é que eu vou calcular o campo magnético gerado por um arco de fio. Então, eu quero calcular esse campo magnético de uma posição especial. Então, quero calcular o campo magnético no centro da onde foi produzido esse arco. De tal forma que a distância entre o elemento do meu fio até a posição P ela é constante e ela é dada por R, tá? Outro ponto importante aqui, que é a distância entre o ponto P e o elemento ds, eles são sempre perpendiculares. Então, o produto vetorial aqui, ele vai ser simples, vai ser simplesmente ds por R menos R'. A corrente aqui está subindo e percorrendo esse elemento de arco. Então, eu vou escrever aqui que é o meu ds. Aqui vocês podem ter uma certa dificuldade, que é descrever esse arco aí, essa ds em forma de arco. Eu estou escrevendo aqui r de θ, que é o pequeno elementozinho de arco, e a direção é dada por menos seno na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Ok? Então, isso depende da posição que ele está. Para eu obter essa direção, basta que eu derive a posição em um arco, ok? Então, a posição em um arco é R cosseno de θ mais R seno θ. Então, eu derivando isso, eu obtenho uma direção perpendicular, que é a direção do ds. O R menos R' é bem simples. A posição do meu ponto P é a origem. Então, coloquei meu sistema de coordenadas lá na origem. Menos R', eu vou ter que... Então, o meu elemento está numa posição R cosseno de θ na direção I, menos R seno de θ na direção J. De tal modo que R menos R' eu vou chamar de Rzão, que é o raio que forma esse arco. Substituindo na lei de Biot-Savart, eu obtenho essa expressão. Eu vou só pegar os termos cruzados aqui do produto vetorial. Então, I com J. Então, o primeiro termo, menos seno de θ na direção I, vetor menos R seno de θ na direção J. O produto vetorial disso vai dar na direção K, vai aparecer um R², um seno quadrado. E é da mesma forma o segundo termo, né? E então eu vou ter seno ao quadrado de θ mais cosseno de θ na direção K, o R² e o dθ. Simplificando aqui o R² com R ao cubo e lembrando da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, eu obtenho aqui um pequeno elemento de campo devido a um elemento de arco dθ. Para que eu saiba aqui qual é a contribuição de todo o arco, eu tenho que integrar isso ao longo de todo o meu ângulo, né? Então, aqui eu estou começando de um ângulo inicial até um ângulo final. Por exemplo,
Se eu fizesse essa integral desde menos 30 até mais 30 graus, estou me referindo a menos 30, que eu estou passando abaixo do zero, estou indo para 330 graus até 30 graus. Então, de menos 30 a mais 30, eu vou ter aqui uma variação de ângulo de 60 graus. Ok? Então, a minha expressão do campo B, o campo magnético, é igual a Ni0i sobre 4πr e a diferença entre os ângulos aqui. E neste caso aqui que a corrente está subindo e a componente do campo no ponto P está apontando na direção K positivo. Você pode obter a mesma direção e sentido aqui utilizando a regra da mão direita. Então, seu polegar da mão direita vai acompanhar o sentido da corrente e envolvendo os seus dedos, o circuito, você vai ver que os seus dedos vão apontar para fora da tela aqui na direção do leitor. E essa direção coincide com a direção K dada pelo seu sistema de coordenadas. Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.